Olá, meus amigos, Lúcio Valente aqui com vocês. Fico muito feliz de recebê-los aqui na nossa Semana do Estudo Reverso. Nessa semana eu vou falar de muitas técnicas, de muitas estratégias que vêm revolucionando o estudo de muitas e muitas pessoas. Realmente, eu tenho me surpreendido com a reação dos alunos e como isso tem impactado na vida das pessoas, né? Eu quero que você siga detalhadamente todas as estratégias, todas as orientações que eu te der. Eu te garanto que você vai transformar os seus estudos. Eu sei exatamente quais são os problemas que você enfrenta, porque eu passei por eles. Quando eu comecei a estudar, eu tinha essas mesmas dificuldades. E com muita tentativa e erro, eu fui descobrindo estratégias que realmente me fizeram ser aprovado aos 25 anos de idade no concurso de elite. Na época era o concurso que exerço hoje, né, o cargo que eu exerço hoje, de delegado de polícia, e eu tinha apenas 25 anos e com 6 meses de estudo eu consegui na prova objetiva obter 82% de aproveitamento. E eu sei que você pode isso e você pode muito mais, porque nessa época eu tive que aprender pela tentativa e erro, e depois, naturalmente, quando eu comecei a dar aula, eu fui pesquisar profundamente como os psicólogos cognitivos, como a ciência entendia o aprendizado e como o ser humano pode aprender mais e melhor. Então, tudo que eu falo aqui é fruto da minha experiência e também fruto das minhas pesquisas e também da aplicação de tudo isso com os meus alunos. Todas as técnicas que eu ensino são técnicas testadas e provadas. E são técnicas utilizadas pelos campeões, pelos caras que estão, né, passando nos primeiros lugares aí, pelas mulheres que estão tomando conta do mercado de trabalho, das mulheres que estão assumindo os melhores cargos públicos, dos caras que estão assumindo os melhores cargos públicos. Então, eu quero que você realmente aplique tudo que eu vou falar aqui e que você aproveite toda essa experiência que eu vou te passar. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Olha, vamos pensar aqui, o José. O José, ele está querendo estudar para provas de concurso ou Enem, seja lá o que for. Ele chega lá na sua sala de estudo, ou na biblioteca, ou lá no cômodo da casa dele onde ele estuda, ou enfim, no local que ele vai de estudo. Ele leva os materiais dele, que ele nem sabe se esses materiais são os melhores materiais ou são os materiais mais adequados. E ele chega na sala de estudo e ele começa a ler o material. E aí, uma hora ele cansa de ler o material, ele não sabe se está aprendendo muito bem, ele fala, vou fazer questões. Daí ele vai lá, pega uma bateria de questões e começa a fazer, algumas ele acerta, algumas outras ele erra, não tem muita estratégia. E ele vai tocando assim o estudo dele, ele vai aplicando algumas coisas dão certo, outras não dão certo, ele não sabe exatamente se ele está evoluindo ou não, ele não sabe se ele está aprendendo, ele não sabe se ele está realmente usando as estratégias que são as estratégias campeãs. E aí ele chega no dia da prova, o que ele tem? Ele tem uma grande incógnita. Eu não sei se o meu estudo foi suficiente para fazer frente a esse desafio que eu tenho. Esse é o José. Mas existe também o João. O João é aquele cara que conhece as técnicas e os princípios e as estratégias que fazem com que ele tenha um desempenho, um aprendizado superior, que ele tenha organização nos estudos, que ele saiba a sequência exata do estudo, que ele sabe exatamente as técnicas de revisão, ele sabe aplicar técnicas de estudo ativo, ele sabe aplicar técnicas de revisão espaçada, ele usa a tecnologia a seu favor, ele é uma pessoa organizada nos estudos, não importa a vida dele, não importa a vida dele. O que importa é que nos estudos, eu, por exemplo, na minha vida, sou um cara totalmente desorganizado. Mas minha mulher fala, você é uma outra pessoa, fora dos estudos, você é uma pessoa completamente diferente quando você está estudando. Porque quando eu estou estudando, cara, eu sou um kamikaze, eu sou um ninja, sabe, eu realmente sou um guerreiro e desenvolvi estratégias que fazem com que eu tenha um aprendizado superior em tudo que eu vou fazer. E é isso que eu quero te ensinar. O João, então, com toda essas ferramentas, ele chega no dia da prova muito mais seguro. Ele sabe exatamente onde ele evoluiu, ele sabe exatamente onde
ele deveria ter evoluído mais, e às vezes ter evoluído mais num ponto ou outro é uma decisão, porque às vezes você tem pouco tempo para estudar, e você fazendo a estratégia correta, você acaba estudando mais o que é mais importante, então ele não está tão preocupado, porque ele tem certeza das técnicas, que as técnicas que ele utiliza são as melhores técnicas, e ele chega muito mais confiante, ele chega muito mais seguro, e ele vai para esse desafio com todas as armas e todas as ferramentas que ele precisa para vencer. É diferente? É bem diferente. E eu quero que você seja essa segunda pessoa. Eu não quero mais que você seja essa pessoa insegura, a pessoa que não domina as técnicas mínimas de estudo, que chega lá desempestado no dia da prova, nervoso, né, começa a tremer. Por quê? Isso acontece muito pela falta de segurança, pela falta de domínio da sua própria preparação. Então, nessa semana, eu quero te apresentar estratégias, e se você já assistiu aos meus vídeos no YouTube, se você acompanha as minhas lives semanais, essas estratégias nem serão novidades exatamente para você. O que a gente vai fazer aqui é condensar num processo para que você realmente tenha todas essas informações e possa aplicar imediatamente. Agora mesmo, que você possa aplicar imediatamente no seu dia a dia e que você tenha uma transformação, que você corte a fila da aprovação. Com essas estratégias, a única coisa que eu posso te prometer é que a cada dia de estudo vai representar muitos e muitos e muitos dias na frente, ok? Então, se você estuda um dia com muita técnica, com as estratégias que eu vou ensinar, é como se você tivesse estudado 30 dias, né? Então, representa 30 dias de estudo de uma pessoa que não tem essas mesmas técnicas, tá bom? Então, antes de começar, eu quero te falar que nada disso que eu estou passando aqui é algo inventado do nada. Como eu disse no início do vídeo, são estratégias criadas por psicólogos cognitivos e testadas e aplicadas no campo de batalha, onde estão os verdadeiros guerreiros, onde estão os verdadeiros soldados, que são os meus alunos, tá? Por isso, né, eu quero te mostrar agora alguns depoimentos que são importantes nessa caminhada, tá bom? Então, olha só, deixa eu te mostrar aí. Então, olha só, olha o que disse o Luiz Felipe Estrada Martins aí. Cara, você é fera, eu gosto muito dos seus métodos e sempre que assisto seus vídeos, meu estudo se engrandece. Como já disse antes, uma pena que meu foco é na magistratura, senão eu iria estudar contigo. Adoraria esse curso de técnicas. Legal. Então, o Jordão, ótimas dicas, desde quando comecei a aplicar tanto estudo para retroalimentar meu material, quanto à técnica de criação de itens, meu estudo avançou anos-luz. Recomendo a todos. Não vão se arrepender. Essas técnicas são muito avançadas. Obrigado, Lúcio, por contribuir para o nosso sucesso. Obrigado aí, Jordão. Luiz Anderson Lins. Aumentei meu percentual de acertos no CESP de 75% para 90%, usando o estudo reverso. De fato, ótima ferramenta. E por aí vai, né? Cara, não sou funcionário público, nem ao menos formado em direito. Sou da área de saúde. Contudo, você não tem noção de quanto os seus vídeos me ajudam. Voltei a gostar de estudar e hoje procuro ler todos os dias aplicando essas técnicas. Não perco nenhum vídeo, obrigado. Enfim, não vou gastar muito tempo com isso aqui, mas eu poderia apresentar várias e várias e várias manifestações, vários depoimentos de alunos em relação às técnicas que eu ensino. Então, se você tiver um tempinho depois, vai lá nas minhas redes sociais, vai no meu canal do YouTube, no Lúcio Valente, e dê uma olhada no que as pessoas estão falando. Realmente as técnicas funcionam, por isso que eu quero que você assista essa aula aqui até o final, beleza? Vamos lá então. Nessa primeira aula aqui, eu quero te falar dos principais problemas, das principais dificuldades e o que eu vejo acontecendo com as pessoas que estão começando a estudar, ou mesmo aquelas pessoas que já estudam há algum tempo, mas não conseguem evoluir. Então, acho que a primeira coisa que eu preciso fazer com você é corrigir aquilo que provavelmente está errado nos seus estudos. Eu sempre digo que se você está estudando, você já está de alguma forma certo, porque estudar é sempre melhor do que não estudar. Então, anote isso é muito importante, é uma coisa que eu repito já há alguns anos. Estudar é sempre melhor do que não estudar. Agora, estudar certo é melhor ainda, se você estuda com as estratégias. Pense em todas as consequências ruins que você tem ao não estudar. Pense nas outras consequências que você deixa de conquistar quando você estuda errado. Se você está estudando, você já está melhor do que a maioria, porque a maioria não quer nada, né? Então você está estudando, você está correndo atrás, e você está aqui querendo melhorar. Então você é uma pessoa diferenciada.
Você é uma pessoa diferenciada, você está buscando algo melhor. Então eu quero que você pense que após esse treinamento aqui, você vai estar melhor ainda. Você não está atrás, você está no meio. Vamos dizer, quem está atrás é quem está parado, quem não está estudando. Você está no meio, mas você quer chegar lá na frente. E para chegar lá na frente, você tem que usar as estratégias corretas. Então, a gente tem que começar a corrigir o que está errado. Lúcio, e o que geralmente você percebe que os alunos fazem nos estudos que atrapalham? Bom, a primeira coisa que eu entendo que deve ser corrigida é a sequência. O que você vai fazer a partir do momento que você estuda, que você senta a bunda na cadeira, até o momento que você levanta da cadeira e vai embora. Qual é esse processo? O que deve acontecer nesse processo? O que você faz primeiro, o que você faz segundo, o que você faz em terceiro lugar, em quarto, e depois como é que você finaliza os seus estudos? As pessoas geralmente começam a estudar da forma como vem estudando durante toda a sua formação acadêmica, né? Pega o material, vai lendo, faz exercício, uma coisa assim, um dia faz uma coisa, outro dia faz outra, não. Isso tem que ter método. E esse método que eu quero falar para vocês aqui é um método muito aplicado nas universidades americanas. Ele é chamado de SQR3. Deixa eu escrever aqui para você. SQR3. SQR3, às vezes você vai achar na internet como SQ3R também. Essa técnica do SQR3, ela coloca uma ordem nos seus estudos, tá? Então, a primeira coisa é o S, deixa eu colocar aqui em vermelho para ficar bem destacado, é o S, e aí você tem o Q, e aí você tem R, R, R. Por isso que ele é chamado de SQR3, porque são 3 R's, tá bom? Bom, o S é de survey. A gente coloca em inglês aqui, porque a sigla é em inglês, tá? Que quer dizer survey. Aqui a gente tem traduzido como varredura. Mas na verdade, survey significa mais pesquisa, se você for traduzir ao pé da letra. Mas para você entender, é varredura. Às vezes, eles colocam isso aqui também, esse S, como skimming, tá? Skimming. Skimming. Tá? Acho que é com 2 Ks aqui. Com 2 S, não sei. Então, mas enfim, o que quer dizer varredura? O que importa é a palavra em português aqui para vocês. Varredura. Então, esse é o primeiro passo. Então, quando você senta para estudar um novo conteúdo, a primeira coisa que você deve fazer em relação a esse novo conteúdo é fazer uma varredura desse conteúdo. Lúcio, o que significa fazer uma varredura desse conteúdo? Gente, tudo que eu falar aqui, por mais que pareça simples e óbvio, eu quero que você preste muita atenção. Porque às vezes o demônio está ali no detalhe, cara. Sabe, o negócio está ali no detalhe. Então você precisa entender, às vezes é esse detalhe que está te derrubando. Então você não pode chegar, cair para dentro de uma disciplina nova. Isso aqui vai acontecer quando você estiver estudando um novo tópico, um novo assunto. Você tem que fazer isso aqui. Quando você estiver estudando um novo assunto, você tem que fazer isso aqui. Lúcio, e ao fazer isso, o que exatamente eu tenho que fazer? Você vai ter que fazer uma varredura nos tópicos que você está estudando, naquele assunto, naquele capítulo, naquele título que você está estudando. E Lúcio, e como é que funciona essa varredura? Você vai dar uma rápida olhada, isso aqui não pode demorar mais do que 3 minutos. Muito rápido, 3 minutos. Nesses 3 minutos, meus amigos, você vai ter que olhar rapidamente os tópicos, né? Os tópicos, os subtópicos, apenas ler os tópicos, os subtópicos que estão naquele capítulo. É bom você também ler as partes grifadas, às vezes o próprio autor grifa o material dele. Por que ele grifou? Dá uma olhada rápida. Não busque entender nada. Aqui é só para você passar o olho, é uma varredura de olho. Se tiver gráficos, olha o gráfico também. Dá uma olhada nos gráficos, ok? Dá uma olhada rápida nos gráficos. Então, um novo assunto, rapidinho você faz isso. É uma varredura de 3 minutos. Então, por exemplo, se você é uma coisa assim de 2, 3 segundos por página. É rápido, é olhando e passando, olhando e passando, olhando e passando. Não precisa memorizar nada, não precisa compreender nada. Se tiver uma palavra nova, você já coloca uma marquinha ali, opa, essa palavra eu nunca ouvi falar. Isso vai abrir na sua cabeça as gavetas que a gente precisa. Então, quando você senta a sua bunda na cadeira, você vai estudar um novo tópico.
A primeiríssima coisa que você tem que fazer em relação a esse novo tópico é fazer a varredura. Se você não fizer a varredura, tudo é novo. É como se você entrasse numa floresta e essa floresta fosse uma coisa assim, totalmente densa para você. Imagina o seguinte, se eu sou um engenheiro e eu quero reformar um prédio, ou eu quero analisar um prédio, eu quero analisar a estrutura de um prédio. O que o engenheiro faz? Ele olha o prédio todo por fora primeiro. Hoje eles usam drone, ou vê o prédio por cima, por baixo, por lado. Depois ele entra no prédio. Então não adianta você querer entrar num assunto novo sem ter tido uma visão ampla daquilo. Mesmo aqui, gente, é muito importante aqui uma observação. Essa observação aqui é muito importante. Não busque compreensão nesse momento. Não busque compreensão, ok? Não busque compreensão nesse momento, tá bom? Busque o quê? Busque apenas abrir as gavetas da sua mente. Ou seja, dá uma olhada por fora, uma olhada geral, rápido, 3 minutos ali explodindo, coisa de 5 segundos por página, sem mais que isso. Aí, isso aqui, só isso aqui, já vai derrubar muitas barreiras, muitas dificuldades que você tem, apesar de parecer simples. Ah, Lúcio, isso é muito simples. Não, isso aqui, gente, é essencial quando você vai estudar um novo tópico e pouquíssimas pessoas fazem isso. E quando fazem, falam, Lúcio, por que eu nunca fiz isso? As pessoas vêm conversar comigo e falam, Lúcio, por que eu nunca fiz isso? Por que eu ainda nunca fiz isso? Segunda coisa que você tem que entender é que está nesse que aqui. Esse que aqui é de question. Esse que aqui é de question. E aqui eu preciso gastar um tempo com vocês, porque esse tópico aqui, essa parte aqui do SQR3 é extremamente importante. E é aqui que está o que eu chamo de estudo ativo. Estudo ativo. Gente, se você não está estudando da forma como eu vou ensinar aqui, existem pessoas que estão estudando assim e elas estão na sua frente. Lúcio, o que é esse question, que você sabe em inglês significa questionamento, pergunta, indagação. É o que eu chamo de estudo ativo. Se você não está estudando isso, se você não está estudando assim, você está atrás de muita gente. Porque você não está estudando como o cérebro aprende. Então, eu vou abrir aqui um slide separado, porque esse tópico é tão importante que eu vou colocar ele separado aqui, ó, question. Vou colocar ele separado aqui, question, que é o estudo ativo. Vou colocar ele separado, que eu preciso falar dele separadamente, tá bom? Bom, Lúcio, o que seria o question aí? O que seria o estudo ativo? Gente, presta atenção. Vou falar primeiro, para que você entenda e a gente fazer uma comparação, como é que é o estudo errado. O estudo ineficiente. Como é que é o estudo ineficiente? O estudo ineficiente, ele é um estudo passivo e é possivelmente a forma como você está estudando. O que é o estudo ineficiente, o estudo passivo? É ler ou assistir aula, ler materiais ou assistir aula. Gente, assistir aula, ler material é uma atividade passiva. Se você está somente lendo, assistindo aula, você está recebendo aquela informação, você vai codificar aquela informação, você vai compreender aquela informação, mas aquela informação não é jogada para a sua memória de longo prazo. Ela fica na sua memória de curto prazo. Por isso que você lê um assunto, esquece, lê de novo, esquece, lê várias vezes e esquece. Às vezes você assiste uma aula, você, puxa, já assisti a aula disso, depois quando você vai lá para o campo de batalha, quando você vai para a prova, ou quando você vai fazer questões, você erra. Você já teve essa sensação? Eu quero que você fale aqui nos comentários. Você já teve a sensação de ler, às vezes não compreender, e mesmo quando compreende, logo nas primeiras horas, ou mesmo nos primeiros dias, você esquece aquele assunto? Deixe isso aqui nos comentários. E eu quero que você use os comentários aqui também para dar feedback de tudo que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando aqui, você tem que me dizer, Lúcio, você tem razão em relação a isso, Lúcio, eu sinto assim, eu preciso saber como você se sente. Então deixa aqui nos comentários tudo que se passa na sua cabeça, tá? Então, ler, assistir aula.
Lúcio, ler e assistir aula é ruim? Não, ler e assistir aula é ruim, é bom, mas é ruim se você faz só isso, esse for seu estudo, porque só ler e assistir aula não leva a informação para a memória de longo prazo, ok? Outra coisa é fazer milhares, centenas e milhares de questões de forma sem estratégia, de forma a apenas falar, eu fiz tantas questões, então sem estratégia. Gente, não importa, tem um aluno que uma vez colocou lá, professor, faço 1000 questões por mês, um número louco assim, ele botou para mim, eu falei, cara, para quê? Tu é louco? O que você está fazendo com essas questões? Você está estudando essas questões ou você está fazendo questões como se fosse... Olha, aqui é muito importante que você entenda que o estudo é ineficiente se você apenas está fazendo questões para acumular quantas questões você está fazendo por mês. Então, ler e assistir aula, fazer questões, é isso que as pessoas estão fazendo e elas acham que estão estudando certo. Esse é o estudo passivo, porque logo você vai se esquecer. Logo você vai se esquecer. Lúcio, e o que seria o estudo eficiente? O que seria o estudo eficiente? O estudo eficiente, ele é ativo. Ele é ativo. Lúcio, e como é esse estudo ativo? Como é que você faz com que seu estudo seja mais proveitoso, que você consiga levar as informações para a memória de longo prazo? É sobre isso que eu vou falar, só que eu vou precisar de espaço e vou abrir um novo slide aqui, ó. Vou abrir um novo slide aqui, só para falar especificamente do estudo ativo. Então, vai ser o tema basicamente dessa aula de hoje. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui, tá bom? Então, olha só, coloquei para vocês aí um material que é público, né? Um material que está na internet, inclusive do governo aí do Paraná, que é um material de biologia, tá vendo? Legal. Só para... Eu coloquei gente, peguei qualquer material aqui só para passar a técnica. O que importa é a técnica, não importa o que você está estudando. Eu peguei até um material de biologia aqui, que todo mundo na vida já estudou biologia, né? Eu adorava biologia quando era garoto. Então, olha só. Como eu falo lá, deixa eu voltar aqui para vocês, né? Como eu falo lá, a primeira coisa, se você vai estudar um assunto novo, fazer um assunto novo, estudar um assunto novo, é fazer a varredura. Então, eu vou fazer essa varredura aqui no material, olha só. Primeira varredura que eu vou fazer, vou dar uma olhada aqui. Vamos supor que eu vá estudar esse primeiro tópico aqui, olha. Organização dos seres vivos, introdução de conteúdo estruturante e organização dos seres vivos. Bactérias, universo microscópico e vírus, fluido venenoso. Então, essa é a primeira coisa que eu vou estudar das páginas 12 a 31. Beleza. Tá aí. Primeira coisa, dá uma olhada no sumário, o que está falando, o que você vai estudar. Então, ele vai começar aqui, olha. Olha aqui, olha. Ele vai começar, deixa eu ver aqui, que é a apresentação. Ele vai começar aqui, ó, organização dos seres vivos. Não é isso? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Legal. Prezado estudante, pá. Legal. Organização dos seres vivos. Primeira coisa que eu vou fazer, vou dar uma olhada rápida nos tópicos. Aqui, ó, organização dos seres vivos é um tópico. Não é isso? Aqui, ó. Organização dos seres vivos, vamos estudar. Aqui, ó, esses pontinhos aqui, ele ressaltou, então vou estudar o que é monera, protista, fungi, plantae, animalia. Ainda não precisa entender. Passar o olho rápido, segundos. Passei o olho aqui, não tem nada. Opa, tem aqui, ó, vírus, fluido venenoso, bactérias, universo microscópico. Legal. Seguindo aqui, aí depois ele vai falar das bactérias. É isso? Hidrosfera, biosfera, atmosfera. Eu dou uma olhada nos gráficos, né? Dou uma olhada aqui nesse ponto aqui, elementos que compõem a biosfera. A biosfera, passo rapidamente, então ele vai falar algo relacionado à biosfera, vai falar algo relacionado... Dou uma olhada aqui nessas figuras, rapidamente, né? Não preciso, se for para ler, gastar tempo lendo, não vai ler, não é isso? Atividade, pré-história do Paraná... Beleza, eu passo o olho, o meu cérebro começa a criar as gavetas, né? Para o que eu vou estudar aqui. E aí você faz isso nesse tópico todo que você vai fazer. Leia os tópicos, leia os subtópicos, dê uma olhada nas figuras, ó, pré-história do Paraná, eu vou ver alguma coisa sobre isso. Enfim, dá uma olhadela geral, faz uma varredura para você ir abrindo a sua cabeça, para você ir abrindo aí as gavetas do seu cérebro. Beleza. Aí, quando você fez isso, lembro rapidamente, né? Rapidamente, você vai efetivamente para o estudo, você vai efetivamente estudar aquele tópico.
E aí é sentar a bunda na cadeira e ir para a segunda parte, que é fazer o estudo em si. Então deixa eu voltar aqui, né? Então você vai fazer o segundo ponto aqui, que é, lembra que o estudo são duas atividades. Primeiro, você recebe, entende, codifica ou através da aula ou através da leitura. E depois você ativa esse conhecimento. Nós vamos ver que para ativar esse conhecimento, você vai fazer uma atividade bem simples aqui. Então vamos lá, olha só. Organização dos seres vivos. Neste conteúdo estruturante, você encontrará uma proposta de estudo que torna possível a compreensão da organização dos seres vivos, relacionada à existência de características comuns entre os mesmos. Independente do reino a que pertençam, todos os organismos vivos mostram certas características. Todos são compostos por células, executam determinadas funções, simples ou complexas, que garantem a sobrevivência de acordo com a escala evolutiva da espécie. Para classificar ou distribuir alguma coisa, alguns critérios precisam ser estabelecidos, pois nenhum sistema isolado de classificação é completamente aceito por todos. Em relação à classificação e distribuição dos seres vivos, neste livro utilizaremos o sistema dos 5 reinos de acordo com a proposta de Robert Whittaker, baseada no tipo de célula, no nível da organização celular e no tipo de nutrição. Beleza, então. É muito importante que quando você vai resumir uma informação, você tem que saber quais são aquelas informações que são importantes, tá? Em outro momento eu vou falar disso, mas certamente quando ele vai classificar uma determinada coisa, classificações e organização de informação é sempre importante. Como ele vai classificar aqui a distribuição dos seres vivos, essa classificação em si ela é importante. Quais as classificações de constituição, classificação de crimes, classificação de protozoários, classificação de lâmpada, tudo isso é importante. Se tiver uma classificação, é importante. Então vamos lá. Então ele classifica aqui, olha, baseado no tipo de célula, no nível de organização celular e no tipo de nutrição. Monera, procariontes unicelulares, autótrofos e heterótrofos. Então vamos lá, procariontes unicelulares, autótrofos e heterótrofos, protistas, eucariontes unicelulares e pluricelulares, autótrofos e heterótrofos, fungi, eucariontes unicelulares e pluricelulares, heterótrofos, plantae, eucariontes pluricelulares, autótrofos, animalia, eucariontes pluricelulares, heterótrofos. Beleza, essa classificação, é claro que no mundo ideal você teria que entender cada termo disso aqui. O que é um procarionte unicelular, autótrofo, heterótrofos e heterótrofos? Eu não sei, mas você teria que pesquisar, em algum momento ele deve explicar o que é isso. Mas nesse momento, basicamente, acredito eu que ele vai explicar tudo isso aqui, o que é unicelular, autótrofo e tal. Mas aqui, essa classificação em Monera, protista, fungi, plantae e animalia, acho que se fala assim, é uma classificação dos seres vivos. Você precisa saber como são classificados os seres vivos. Então, se eu simplesmente ler essa informação, se cair na minha prova, eu não vou saber. Se cair na minha prova uma pergunta, se for uma questão discursiva, por exemplo, como está classificado os seres vivos de acordo com o sistema de Robert Whittaker? Pô, eu posso ler isso aqui 10 vezes que eu não vou me lembrar. Lúcio, então como é que eu faço a ativação dessa informação aqui? A ativação dessa informação pode ser feita de duas formas. Ou você cria uma pergunta, ou você cria um item, ou os dois. Então vamos lá. Para ativar essa pergunta, eu poderia pegar o meu material aqui. Eu poderia pegar aqui um Word. A gente vai fazer isso com o aplicativo Anki mais para frente, tá? Calma aí. Opa. Vamos lá. Só um minutinho. Deixa eu abrir o Word aqui, porque aí vai ficar fácil para você entender. Cadê o Word? Está aqui. Então deixa eu abrir um arquivo Word aqui para você entender, tá? Tranquilamente aqui. Vou pegar um documento em branco aqui. Então, eu estou estudando então biologia, tá? Eu vou identificar aqui o que eu estou estudando, matéria tal, assunto tal. Daí eu vou criar então o meu estudo ativo.
dessa matéria de biologia. Então eu posso fazer da seguinte forma, eu posso criar assim, olha, uma pergunta, como estão classificados os seres vivos? Né? Como estão classificados os seres vivos? Aí você colocaria a resposta. Muito bem. Então, quando você faz a pergunta, uma hora, quando você for revisar, você revisa através dessas perguntas. Ou você pode falar assim, é correto afirmar, você pode criar um item também, se for mais rápido, mais fácil para vocês. É correto afirmar. Opa, é correto afirmar, o teclado aqui é meio difícil, né? Que entre os seres vivos estão os animalia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, você pode criar itens verdadeiro ou falso. A gente vai fazer isso aqui no começo. Esse aqui é uma coisa muito importante que sempre me pergunto. Lúcio, eu não vou perder muito tempo fazendo isso, criando as perguntas e ativando o conhecimento para depois fazer a revisão espaçada. Essa é a sensação que você vai ter no início. É por isso que muitas pessoas não fazem. Mas eu quero que você pense na seguinte analogia. Imagine um estilingue. Imagine um estilingue. Você puxa o estilingue para trás, até ele dar uma pressão assim, né? Ele dá uma pressão e você solta e ele joga a pedra lá longe. É mais ou menos o efeito estilingue que eu quero que você pense aqui. Quando você está fazendo isso, você está tensionando a corda e você vai ser jogado lá na frente. E nesse momento você tem essa impressão de que você está sendo puxado para trás. E toda vez que você sentir isso, eu quero que você pense no efeito estilingue. E existe um aplicativo que é o Anki que vai facilitar demais, hoje a tecnologia facilita demais esse nosso trabalho. Então, nós vamos, essas informações elas são ativadas, porque agora você tem um relacionamento ativo com o estudo, você está lendo, você está criando itens, está criando questões, mas isso será poderoso porque no futuro ele vai alimentar as nossas revisões. E nossas revisões vão ficar automáticas, ativas, e a gente vai ter muito mais segurança nas informações que nós estamos estudando, inclusive no controle daquilo que nós estamos estudando, tá bom? Então é muito importante e que você compreenda que naturalmente você no começo vai ter essa sensação, possivelmente você vai ter essa sensação, mas essa sensação é normal, beleza? Tranquilo? Isso é normal, isso vai acontecer com você, mas se você seguir o que eu estou falando, leia os comentários, leiam o que os alunos falam das técnicas que eu ensino. Lúcio, depois que eu comecei a aplicar as técnicas, a minha vida mudou. Hoje estudar, cara, é muito poderoso para mim, é prazeroso, eu aprendo e tenho muito mais segurança. Isso vai mudar a sua vida. Quem estuda, gente, fica mais bonito, vai por mim. Tá bom? Pessoal, olha só, para não ficar muita coisa, muita informação na sua cabeça, eu quero te convidar para a segunda aula dessa semana de treinamento, tá? Você aqui na própria página onde você fez a inscrição, você pode ver todas as informações para a segunda aula, tá bom? Nessa segunda aula eu vou falar mais um pouco de estudo ativo, vou falar do Anki também. Então quero que você participe, é essencial, você também será notificado por e-mail, você também pode acompanhar nas minhas redes sociais, tá bom? Então não deixe de assistir aqui a segunda aula quando ela estiver liberada para você. Uma outra coisa muito importante, eu quero que você coloque nos comentários se essas informações que eu passei aqui, se elas fazem sentido para vocês. Eu quero também saber o que vocês acharam, por enquanto, dessas técnicas. E se você já aplicava ou não. Ou se durante esses dias aí, até a segunda aula, se você resolveu aplicar essas técnicas e como elas funcionaram para você. Eu quero então que você se manifeste aqui, eu quero que você realmente diga aqui e comente aqui. Gostou, não gostou? Faz sentido para vocês? Eu preciso realmente da sua participação, beleza? Então a gente se encontra na aula 2 dessa nossa semana do Estudo Reverso. Até lá!